Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, mais uma segunda-feira. E das boas noites também para quem está em casa, que vai acompanhar a palestra em casa. E estarmos realmente muito felizes por ter essa oportunidade. Hoje quem vai falar conosco é o Carlos, e ele trouxe um tema bastante curioso, numa pergunta que eu espero que a gente não faça quando estiver do lado de lá. Morri, e agora? Espero que a gente saiba o que fazer, né? E ao longo da nossa vida a gente deveria ir se preparando. E aí o Carlos vai falar sobre isso hoje, para a gente saber, na hora que acontecer, o que fazer. Então a gente agradece desde já, Carlos, a sua disponibilidade de estar aqui, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós e abençoe a Ele também, para que possa deixar o recado, que nós possamos também absorver aquilo que nos vai acrescentar, com certeza, né? Então eu vou chamar a Vânia, ela vai fazer a prece para a gente iniciar os trabalhos. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Vamos orar, elevando assim o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele primeiramente a bênção da vida, de aqui nos encontrarmos em condições de absorvermos os conhecimentos da noite de hoje. O Carlos seja inspirado a trazer para nós aquilo de que necessitamos ouvir, o que fixados no conhecimento possamos provocar em nós as transformações necessárias para o nosso crescimento em direção a Jesus. Fortalece o Senhor, hoje e sempre, nestes propósitos de crescimento e aprimoramento. Fique conosco hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Boa noite. É sempre uma boa noite quando a gente se encontra nessa casa de fraternidade e amor. Que o Senhor nos inspire, nos proteja, nos fortaleça. Eu queria começar a nossa reflexão de hoje fazendo duas perguntas para vocês. A primeira: quem aqui tem certeza que vai morrer? Levanta a mão. Rubi, você não tem certeza? Desencarnar. Gente que morre não desencarna. Muito bem. A segunda é consequência dessa. Quem tem certeza para onde vai quando morrer? Eu não sei. Ninguém vai para o céu? Todo mundo fala, onde está fulano? Foi para o céu. Eu vejo nas redes sociais, hoje o céu está em festa, fulano foi. Então está indo todo mundo para o céu, vocês não vão perder o ônibus. Essa é a grande questão que as pessoas perguntam, né? E depois, né? Para onde está meu pai? Onde está minha mãe? Perguntam para a gente que é espírita, né? Você que é espírita, que conversa com os mortos, aonde que está minha mãe? Aí você fala o quê? Não sei. Porque ninguém tem certeza. Mas o Espiritismo, ele abre um leque de opções. É o que nós vamos fazer hoje. Você hoje vai escolher o destino pós-mortem. Onde você quer ir e onde é possível ir. E o Espiritismo tem essa resposta porque foram os espíritos que trouxeram. Então veio de lá para cá. Kardec se preocupava com isso também. Então ele perguntou, principalmente no livro Céu e o Inferno, ele evocava os espíritos e perguntava, como é que foi seu despertar? O que você sentiu? Onde você está?
Só que antes ele fala quem ele era quando vivo. Então, de acordo com a nossa vida, nós vamos ter o nosso despertar do outro lado. Uma coisa que muita gente pergunta é: morrer dói? Ou então tem gente que fala assim: eu não tenho medo de morrer, não, tenho medo da dor na hora da morte, né? Como é que eu vou morrer? Então Kardec também perguntou, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo? Olha que legal. Não. Né? Isso não dá um ânimo para a gente? Que não vai doer. Né? O corpo, aí a gente tem que pensar o seguinte: todo mundo sente dor a vida inteira. Por que você está com medo da dor na hora da morte? Né? E aí a dor que possa haver é a dor, a gente sente dor no corpo, sabe, do sistema nervoso. Então naquele momento, mesmo que haja alguma dor física, quando sair o espírito do corpo, ela passa. Olha que legal também. Né? Então hoje eu quero animar, né, as pessoas, né, que falaram que tem certeza que vão morrer, a se animar. Quando chegar o momento, não vá decepcionar. E olha que eu vejo muitos espíritas, né, decepcionando aí. Às vezes na morte, né, ou na desencarnação de um ente querido, é o que mais se desespera. Como? Você tem toda essa informação. Então vamos nos preparar, né? Cada vez está rondando. Então a gente sofre mais durante a vida do que naquele momento. E mesmo que esteja sofrendo, é um momento que vai passar desde que você saia daquele corpo, que é ele que está doendo. Aí o que eles dizem ainda? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, né? Em momento que o corpo não consegue mais segurar o espírito, é o corpo que expulsa o espírito. É uma morte natural. Né? O homem deixa a vida sem perceber. E isso é bastante interessante também, que muitos de nós não vamos perceber que desencarnamos. Né? Por quê? É tudo muito igual. Ninguém fala: você morreu. Né? Você vai olhar o corpo igual, roupa. Eu tirei até uma foto aqui para a gente perceber. Então veja, o corpo ali, né, numa mesa de cirurgia, desencarnou, o corpo sai igualzinho. Né? Você veja, até a roupa é igual. Então, quando eu vejo, né, que eu estou com um corpo, que eu me toco, percebo, vejo a roupa, estou vivo. Né? A gente que participa de reunião mediúnica, quantos espíritos chegam para se comunicar e não sabem que desencarnaram? Então, é de uma reunião mediúnica que, de alguma forma, né, quem está conversando com ele também não pode falar: você morreu, que aí ele morre de novo. Então você vai, né, fazendo com que ele perceba que ele já está numa outra situação. Então veja como não é fácil morrer. Ou seja, desencarnar, né? Morrer é fácil, o corpo, né, perde as funções vitais. Mas sair do corpo, né, não é tão fácil como a gente pensa. Isso aí o Espiritismo nos comprova pelo que os Espíritos falam. Então, só que no núcleo agora nós estamos auxiliando, né, esses que não sabem que desencarnaram, com a recepcionista. Né? Nós colocamos a recepcionista, que ela vai falar boa noite para todo mundo que chega. Se ela não falar para você, desconfie. Né? Porque ela não está te vendo. Então o papel da recepcionista é isso: é confirmar que você ainda está aqui. Né? Então nós nem colocamos as médias videntes, né, para recepcionar, porque ela quer cumprimentar muita gente. Por que isso? Olha o que o Espiritismo vem nos informar, que é só o Espiritismo que informa. O que é o Espírito? Não tem forma. Podemos associar com uma centelha elétrica, né? Alguma coisa, alguma energia. Não tem uma forma e não se sabe o que é. Né? Ele é uma inteligência. Só que, como ele não tem forma, ele precisa ter uma forma. Então ele tem um corpo. Esse corpo é chamado perispírito. Peri em volta do espírito. Né? A partir desse corpo perispiritual, que é formado de uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada, ela é semimaterial, né? Embora formada de átomos também, mas ele serve também de molde para formar o corpo físico. Então o perispírito nosso é colado, vamos dizer assim, com o corpo físico, né? E é ele que reveste o espírito. Quando esse corpo não está mais em condições de ficar aqui, ele, né, morre, o que sobra? O perispírito, que é igualzinho com o espírito que o comanda. Por isso que a gente se vê só em perispírito, tal qual a gente era em vida.
Por isso, quando a pessoa é evidente, fala, estou vendo a minha avó. Como é que ela sabe que é avó, se o espírito não tem forma? Né? Porque a forma do perispírito é igualzinho que a avó tinha durante a vida. Quem assistiu aqui o filme sobre a história do Divaldo Pereira Franco, vai se lembrar, logo no início do filme, ele com 5 anos, ele vê a avó dele, que ele não conheceu. E a mãe dele também não tinha conhecido, lembra disso? E aí ela pergunta para outra irmã mais velha, ele fala que está vendo a nossa mãe. E ele descreve até a roupa. Ela fala, mas foi com essa roupa que ela foi enterrada. Né? Então veja que o perispírito tem até roupa. Né? Acredita nisso? Porque é essa informação que os espíritos nos trazem. Né? Mas ela é muito racional, ela é muito lógica. Porque do outro lado não pode ser uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado. Não seria caridade. Né? Eu tiro você daqui agora, coloco lá, né, no meio de uma cidade na Índia e falo, se vire. Né? É caridade isso? Então veja, a gente vai despertar do outro lado uma situação totalmente diferente para a gente. Que Deus é esse? Oi, pois não. Uma pergunta que talvez seja boba, mas... Não tem pergunta boba não. Eu vivi 35 anos isso e não existe pergunta boba. Existe professor que está nervoso. Paciente. Porque esse perispírito só vai ter a forma do corpo físico até uma próxima encarnação. Certo? Então, no caso do Divaldo, ele só viu a avó porque a avó ainda não tinha encarnado novamente. Quando isso acontecer, deixa de ter aquele perispírito. Vai criar-se um outro perispírito. A partir deles, ele mantém. Né? Quando você vai reencarnar, ele volta a um estágio, né? Vai regredindo até um estágio de feto. Né? Ali ele vai se formar junto com o corpo, com a nova roupagem. Mas quem está do outro lado, ele pode, em pensamento, mudar a forma do perispírito. Né? Então é ela que se mostrar como a avó dele e ela veio vestido pelo pensamento na roupa que ela estava. É para confirmar que é ela. Né? Então um espírito que já tem encarnado mais de uma vez pode assumir formas anteriores do perispírito. Por exemplo, Emmanuel, né, mentor de Chico Xavier, né, já tinha reencarnado várias vezes, mas quando ele apareceu vestido de senador romano. Que para ele foi a época que ele conheceu Jesus, então para ele é importante aquele perispírito que tem esse significado, esse símbolo para ele. Então em pensamento, como tem aqueles que vêm assustar, e pode colocar uma caratonha, né, que assusta. Como a gente também, né, que a gente quer fazer careta para assustar alguém, você molda, né, ele é moldável o perispírito. É como se fosse uma massinha que você molda com o pensamento. Às vezes até sem perceber. Né? Fala, velho. Eu estava lendo um relato de Chico Xavier, dos casos em que o filho desencarna mais que os pais. E aí, depois que os pais desencarnam, na hora de encontrar, né, que o filho vai receber os pais lá no plano espiritual, ele toma a forma de criança ainda. E depois de ter o primeiro contato com os pais lá no plano espiritual, ele volta a ser adulto lá no plano espiritual, até a forma, o perispírito de uma pessoa adulta. Ele não matou o filho. Sim, para ele identificar. Né? Isso aí, quem é pai e mãe já vive isso. Que a gente, quando o filho está com 50 anos, a gente continua vendo como criança. Né? A gente até fala as crianças lá em casa, né? Trouxe a criança aí. Né? Então, por mais que ele já tenha uma forma adulta, a gente ainda fica com aquela coisa de meu filho de criança. Né? Então, por exemplo, meu pai desencarnou com 67 anos, minha mãe vai fazer 91. E quando ela desencarnar, vai estar mais velha que ele. Né? Como é que ele vai reconhecer? Né? Então ele vai ver do jeito que ele deixou. Né? Outra coisa também, os nossos credores do passado, eles vêm aqui e não nos veem com essa forma que nós estamos agora. Eles vêm com a forma que nós estávamos quando tivemos alguma desavença lá para trás. Né? Aí numa reunião mediúnica é mostrado, olha, não é mais a mesma pessoa. Aí eles falam assim, mas ele está disfarçado, está travestido no corpo de mulher, né? Para me enganar, mas ele está vendo o que está na imagem dele. Isso é muito interessante. Né? Então tudo que a gente estuda no Espiritismo fala de pensamento.
Tudo está no pensamento. E nós estamos mergulhados no pensamento de uma inteligência cósmica que geralmente se chama Deus. Né? Então veja, só os espiritistas que falam que nós somos trino. Né? Aqui tem o espírito que pensa e sente, o perispírito que deu o molde e mantém o corpo funcionando. Né? O que mantém meu corpo funcionando? O que faz com que agora, né, eu esteja respirando sem pensar? Que automatismo é esse? Então tem algo que anima, que é formado pelo perispírito, que está ligado em todas as células do corpo. Tá? E aí ele continua dizendo, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que se restitui à liberdade e sai voando. Ele se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, esses laços se desatam e não se quebram. Então, aos poucos, né, pode até um mês antes de começar a desencarnação. Né, aos poucos, a pessoa está no hospital, vai enfraquecendo, até o último, né, lacinho ali, aí é a hora que sai. E o mais interessante, tem equipes auxiliares que vêm nos auxiliar a desatar. Quem é essa equipe? É a nossa vozinha que nos ama, se os pais foram antes, os amigos, porque a gente tem inimigos do outro lado, sobre o que a gente aprontou com eles, mas muito mais amigos. Como aqui nós temos os amigos, e em outras existências tivemos outros amigos também. Né? Então olha só, lá, eles vêm com muito amor, né, aos poucos. Aí os encarnados, qual é o papel? Oração. A oração, a prece ali, a leitura do Evangelho, né, naquele que está em fase terminal, está doente, auxilia esse processo. E no velório também. Né? Às vezes no velório o espírito ainda não saiu. Né? E eu até já presenciei, quando você faz a prece, até a aparência relaxa do corpo. Né? Às vezes está com aquele aspecto de dor, ainda contraído, né? O espírito ainda está ali de alguma forma. Quando você faz a prece, né? Só o último lacinho, o corpo relaxa e o espírito, né? Para quem percebe, até vê o espírito ali abraçando uma avó, abraçando com alguém que o ama. Aí está a misericórdia divina. Né? Tudo é amor. Então aqueles que nos amam vêm nos buscar. Né? Agora, se a gente vai perceber ou não, é uma outra situação. E acidente? Vamos chegar. A dona Raquel, razão. Fica à vontade aqui, menina. O desprendimento aí, é variável, aí é que está. Oi, por exemplo. Existe alguma relação com o prazo de 72 horas, como a morte? Eu vi em algum lugar ou algum livro que alguém comentou sobre isso, de aguardar 72 horas para, por exemplo, fazer a cremação. Isso. Isso aí, em 1971, o Chico Xavier participou de um programa de televisão chamado Pinga Fogo, fizeram essa pergunta para ele. Aí ele falou 72 horas, né? Mas foi há mais de 50 anos, né? Então hoje as coisas já mudaram, né? O processo já é outro, então em 24 horas eles já estão cremando. Né? Agora, independente do tempo, é mais o tipo de espírito que está ali, que é o que nós vamos ver aqui. Né? Então, por mais que a gente ame o nosso corpo, ele não é nosso, ele é dos velhos. Né? Então, nós temos que dar alimento para eles, porque eles também precisam se alimentar. Então, o que ele diz, o que vai dizer aqui, ó, o desprendimento é variável, né? Depende da pessoa. Em algumas pessoas é bastante rápido, vai tranquilo, né? Vai com Deus. Quem é essa pessoa? Nós estamos aqui, né, falando sobre o Espírito, estudando o Espiritismo, que somos cristãos, que procuramos fazer o bem, ter bons pensamentos. Essa é a nossa espiritualização. A gente pensa como espírito, e não aquele que todo o tempo todo pensa na carne, no corpo, né, na vaidade, e vive, né, ama tanto o corpo, que não sai do corpo. Aí queima junto. Né? E sente, né, o próprio corpo se desfazer. Então veja como que a gente precisa mudar o nosso pensamento. Né? O momento em que falar, está na hora, nem olhe para trás.
Vamos lembrar, né, da mulher de Ló, virou para trás e vira estátua de sal. Está na hora, vamos correr. Né? Tem coisa boa do outro lado também. E muitos de nós temos até mais amigos e parentes do outro lado do que aqui. Então vamos encontrar com os amigos e quando sentir saudade a gente volta para cá e começa tudo de novo. Quantas, né, vezes a gente está voltando e começando? A vida é eterna, né? Nós somos imortais. Por que ficar só nesse corpo? E às vezes a pessoa está lá, né, com 100 anos, está na hora de devolver e ganhar um novinho, 0 bala, né? Quando recomeçar. Olha lá, os que levaram uma vida mais material e sensual podem durar dias, semanas, meses, séculos. Né? Aquela coisa do meu, não só do corpo, mas da matéria. Essa casa é minha. Aí não consegue vender, não consegue alugar, é aquela confusão, porque a pessoa não saiu dali. Essa fazenda, essas terras são minhas e fica ali. Né? Não sabe que morreu. Às vezes fica até participando das discussões de família, né? Senta ali, fala, só que ninguém ouve. Quem assistiu também aquele filme lá de 90, né? Ghost, né? Aquele filme mostra, né, o médico, o momento que ele descobre que ele não, né, que não está mais no corpo. Né, porque ele vai conversar com a esposa, ela não responde, isso às vezes é até comum. Né? Então ele não percebe que desencanou, né? Ela empurrada de novo, não está me respondendo. Mas tem um momento que ele percebe. Né? Então isso acontece, às vezes o espírito volta para casa, vai conversar com as pessoas, ninguém dá atenção, por isso a importância do boa noite, né? Da pessoa te ver, peraí, tem todo mundo de mal comigo, ninguém quer conversar comigo. Outros ficam no hospital falando, mas ninguém vem me visitar. Né? Por quê? Não sabe que desencarnou. Né? A gente vê isso na comunicação mediúnica. Tu vinha aqui fazer uma consulta, estou esperando para ser chamado, fica na cadeirinha, meu. Por isso que a gente fala, em todos os lugares tem espírito. Né? Tem gente que passa aqui, atravessa a rua e fala, não vou passar em frente, não tem muito espírito aí dentro, vai pular em mim. Às vezes na sua casa tem mais, os espíritos que estão aqui estão trabalhando, mas os que estão na nossa casa, dependendo dos nossos pensamentos, estão, né, nos perturbando. Então, olha lá, a afinidade do espírito com o corpo é proporcional com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Né? E tem gente que é mesmo materialista. Né? Fica até mesmo na hora do velório, aí eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Né? Eu participei de um velório agora, que uma senhora, né, colega, falou assim, não quero ser enterrado aqui não, porque eu não quero ficar aqui, porque aqui é morto, eu quero outro cemitério que é mais, né, movimentado. Eu falei para ela assim, mas você vai ficar aqui? Né? Então a pessoa ainda tem essa ideia, eu quero ser enterrado em tal lugar, porque lá tem meu parente, então você vai ficar no cemitério? Só que muitos ficam. Né? Dona Ivone Amaral Pereira ia no cemitério e via de tudo. Né? Aqueles que não largam do corpo, está se decompondo junto com o corpo. E perturbado. Porque ele não percebe, ele está no corpo e está fora do corpo. Ele está vendo o corpo, está sentindo as coisas que o corpo está passando. Isso não é um caso, são casos e casos. Na literatura espírita está rica desse depoimento. Agora vai da gente acreditar ou não. Vai pagar para ver? Ou vai frequentar um centro espírita para poder já ir se preparando? E uma outra coisa também, a gente morre toda noite. Né? Quando a gente dorme, o espírito se desprende parcialmente e vai para o lado espiritual. Tanto é que é comum a gente encontrar com aqueles que desencarnaram e quando a gente volta para o corpo, aquele é muito forte, a gente não esquece mais. Eles vão chorando, emocionados, né? Porque foi emocionante o reencontro. Porque são todos vivos. Né? Só que está aqui do lado e eu não consigo perceber com os olhos da carne. Mas o médium ele tem, né, uma capacidade maior de desdobrar e ver, e ouvir. Né? Só que não pode ter medo, senão por caridade ele desaparece de novo. Tá? Pergunta 161, continua Kardec. Em caso de morte violenta, acidente, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade e das moléstias. E aí? Não vai ter tempo de ir desatando os laços. Né? No suicídio, né? No acidente, os aviões estão explodindo, caindo. Então, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que tem do espírito ao corpo. Então vai demorar um pouco mais, né?
mais lento é o desprendimento completo. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido, sente, pensa, acredita-se vivo, prolongando essa ilusão até que compreenda o seu estado. Mesmo assim, aqueles mais espiritualizados vão estar mais lúcidos nesse momento. Né? A questão é o desprendimento. A pessoa apegada sofre mais, independente de desencarnar. Né? Você viu na enchente aí a pessoa, nossa, minha casa, meus móveis, meu carro. Ah, não levou, né? Um incêndio lá, né? Na Califórnia. O fogo levou. E aí? Tudo que é meu, né? Não é meu, está comigo. Isso aí é um processo que tem que fazer com a gente. Inclusive meus filhos. Cuidado com isso, a gente recebe muito espírito aqui de mãe, eu não posso morrer com meus filhos, quem vai cuidar do meu filho? Ela já morreu. Né? Porque fica o meu ali, não é meu, tudo está comigo. Né? A gente tem que fazer um processo, para precisar sair, não que não possa ter, né? Mas nós somos usufrutuários, a gente usa quando precisar sair, não olha para trás. Eu só levo duas coisas dessa vida, o que eu penso e o que eu sinto. Então o que eu tenho que melhorar em mim? Meus pensamentos e meus sentimentos, para ir para um lugar bom. Pois não. Eu já li também a respeito sobre o que a gente aprende nessa vida como encarnado, tipo faculdade, estudo, livros, que a gente leva também para outras encarnações e também para o plano espiritual, isso é verdade? Sim, é conquista, né? Por isso que eu falo, pensamento, tudo que eu conquisto em pensamento, intelectualmente, aí sim, fica comigo. E o sentimento. Até questões acadêmicas? Sim, sim. Tudo que a gente faz encarnado, tudo que a gente passa é para o crescimento do espírito. Né? Os relacionamentos, né? As faculdades, o que eu conheço aqui, né? Não é para a matéria, não é para ganhar meu trabalho, não trabalho para ganhar dinheiro. Né? É um meio de subsistência. Mas eu trabalho para, no trabalho, poder aprender alguma coisa. E se aprende muito no trabalho. Não é? Às vezes no trabalho sai até casamento. Ó, ou não? Professor, cada professor, advogado, aluno, né, na mesma sala, casa, casando. Só que lá não tem título, né, Carlos? Não, do outro lado é espírito. Né? E não tem sexo também não. Quer dizer, você fica com a última vida, mas pode mudar. Né? O que importa é o amor. A única coisa que existe no universo é o amor. O resto é moldura. Né? E a gente fica na moldura e não vai no quadro. Né? Porque até o nosso amor não é amor, porque é amor possessivo. Eu amo o que é meu, né? E o que não é meu. Então eu tenho que amar tudo. Então, vai depender sempre de cada um. Como é que eu vou estar no momento da morte? Já pensaram nisso? Como é que eu vou estar no momento da morte? Tomara que eu esteja bem. Né? Porque se você morrer com raiva, morrer brigando, o pessoal que morre, né, brigando, né, dando tiro no outro, não chega bem do outro lado. Né? Então vou morrer numa festa, né? Nossa, minha neta casou ontem, então agora eu estou feliz, aí acorda, vira para o canto e morre. Né? Chega do outro lado ainda na festa. Né? Agora morrer com raiva, você não vai para o lugar bom. Né? Igual o Chico fez, né? Falou, eu quero morrer no dia que os brasileiros estiverem felizes. Né? Foi quando foi a Copa do Mundo. E aí ele pegou aquela vibração de alegria, foi a luz para ele sair tranquilo. É assim. Né? Morre no Natal, todo mundo feliz, reunido ali, né? Comemora. Não 24, 26 pelo menos. Né? Para poder ali estar todo mundo. Oi? Deixa pra ser depois, que depois da acaba a ceia. festa. Né? Às vezes morre até em consequência da ceia, dependendo de comer e beber. Né? Mas pelo menos que morrer em família. Né? Tem gente que morre com a família reunida ali, despede, dá tempo de... Como antigamente. Antigamente a morte era muito mais natural, morresse em casa sempre. Né? Cada semana tinha um morrendo, não tinha antibiótico, não tinha nada. Mas se despedir a mãe e a madrasta, o Chico Xavier também, pode conversar com ele, despedir. É encarar a morte como uma coisa natural, porque é colocar aquela coisa de medo, né? O capuz preto com foice, né? Eu estava contando uma historinha para minha netinha e apareceu a morte, né, no penadinho lá do tipo. E ela falou, o que é isso? Aí eu vou ter que falar que é a morte. Né? Então já mostra para ela uma coisa feia.
né? Que ela vem e ela perguntou, o que é isso que está na mão dela? Eu falei, é uma foice. O que é foice? Eu fui explicando. Eu falei, é porque as pessoas acham que ela vem, né, cortar a vida. Mas não é bem assim não, tem que educar a menina desde pequenininho. Porque a gente, desde pequeno, foi mal educado em relação à morte. Né? A criança não pode ver aquele medo, esconde. Ah, cadê minha mãe? Está na estrelinha. Né? Aí quando está nublado, eu quero minha mãe, não estou vendo, não tem estrela. Olha o que a gente faz na cabeça das crianças. Então é tudo muito delicado, porque é esse tabu. Né? Tabu falar em morte. Né? As pessoas falam assim, está me agorando, né? Está pensando, estou te preparando, né? Porque ela vem sem avisar. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? Imediatamente não, né? Mas ela vai passar por um estado de perturbação que nós chamamos de umbral. Né? Então, as pessoas, por causa do fio, né, acham que umbral, e tem espírito também que associa umbral com o inferno. Nada a ver. Umbral é um estado de perturbação do espírito. Porque você está ali onde que eu estou. Né? Por exemplo, quando a gente dá aquele cochilo à tarde, né? Você acorda, nossa, onde que eu estou? Né? Perdi a hora, você acorda sem saber onde está. Né? Então é a mesma coisa, você chega do outro lado, mas o que aconteceu? Né? Aí até voltar à lucidez, vai um tempo. E nesse tempo de perturbação, a gente chama de umbral. Lá, agora o Kardec já puxou sardinha do lado dele. Né? O Espiritismo, né? Conhecer o Espiritismo influencia a duração da perturbação? Né? Influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas compreendia a sua situação. Então, isso a gente pensa assim, ou os outros pensam da gente, então o Espírito está preparado para morrer. Estão espíritos. Né? Então, apesar de teoricamente a gente ter todo o conhecimento, às vezes naquele momento a gente está deixando. Né? Não quer ir, fica batendo a perninha, né? E na verdade nessa hora não. Então tudo que eu, né, estudei no Espiritismo está acontecendo agora. Deixa eu aprender essa passagem, é mais uma fase na minha vida. Porque é da vida, a morte é da vida, faz parte do ciclo. Né? Como tudo, né? É cíclico. Agora, o mais importante do que ser espírita ou ser espiritualizado é a prática do bem e a consciência tranquila. Né? Por quê? Quem, Bezerra de Menezes, quando se encarnou, ele estava do outro lado e começou, né? Falou assim, vem aqui na janela. Ele viu aquela multidão. O que é esse pessoal aqui? Esses aí são todos aqueles que você ajudou de alguma forma. Então, veja, o bem, e Emmanuel fala, né? O bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer parte. Então, aquele que a gente ajudou, né, até esqueceu, vai estar lá nos recebendo, querendo que a gente fique bem. Né? Então, enquanto melhor, né, a gente praticar o bem, melhor para a gente. Essa é a maior influência para esse lado, porque eles vêm ajudar. Cada um, né, que gosta da gente, que manda um pensamento bom, nos auxilia a clarear as ideias do outro lado. Então a gente está aqui só para fazer o bem. Passamos. Morte coletiva também, né, que as pessoas perguntam. Né, cai o avião, morre mais de 30 pessoas. Não quer dizer que todas vão chegar lá do outro lado juntas e se encontrar. Né? Igual como se o avião tivesse aterrissado, cada um iria para uma família, para uma cidade. Né? Do outro lado a mesma coisa. Desencarna junto, mas cada um vai de acordo com o seu grau evolutivo e vibratório. Então não é a gente que escolhe para onde quer ir. A gente é imantado àquele grupo que a gente tem afinidade. Então quem gosta de estudar vai despertar dentro da biblioteca. Olha que alegria. Né? Quem gosta de cozinhar vai estar numa confeitaria, né? No Masterchef do outro lado. Então, pergunta, o que você gosta de fazer, né, que você sente falta, vai continuar fazendo do outro lado, é tudo igual. Né? Tem as gangues, tem o crime organizado, tá igual aqui. Né? As pessoas que gostam de igreja vão para a igreja. Quem vai à missa muitas vezes, como Chico Xavier, alivia. Né? Vários espíritos lá, né? Freiras, padres, continuam até debatendo. Né? Uns fazendo bem e outros revoltados porque não chegaram no céu.
De acordo com a expectativa também tem isso. Então, nos casos de morte coletiva, né, vai preso ao mesmo tempo, cada um vai para o seu lado, deixa chamar. Então vamos ver agora alguns depoimentos que vieram através de psicografia que o Allan Kardec usava os médiuns para evocar, né, alguns espíritos e perguntar para eles onde eles estavam. Querem saber? Então, o primeiro depoimento é de um membro do primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que inclusive tinha pedido, né, quando eu desencarnar, podem me chamar para eu poder, porque Allan Kardec ainda estava fazendo uma pesquisa, né, então ele colhia dos espíritos para ele poder ter certeza que é assim. Então, o senhor Sanson, ele pergunta, que sensações experimentais? Ele diz, acho-me renovado, nada mais sentindo das antigas dores, olha como é que a dor é só até a desencarnação. Não está mais doendo, ele estava no hospital com dor no corpo, não tem mais o corpo, não tem mais dor. A passagem me deixou de começo num estado incompreensível, olha a perturbação, porque ficamos algumas vezes privados de lucidez. Então, mesmo ele um estudioso da doutrina, né, uma pessoa boa, ele teve estado de perturbação. Então, isso é comum. Agora imagine, como a gente não tem educação para velório, aquele falatório no velório, aquela conversa toda, né, o espírito está perturbado. Muitas vezes ainda está ali, perturba mais ainda. Então, qual é o comportamento de um velório? Silêncio e prece. Né? Mas a pessoa chega, olha ali e fala, tá bonitinho, né? Fica reparando de fundo, depois dá um abraço na família, vai embora. Mas aí fica ali, quanto tempo, né? A família se encontra, aí vira uma festa. Só que o espírito ali não está sabendo o que está acontecendo e ainda aquele vozerio todo. Ou então faz separado, né? O caixão fica de um lado, as pessoas conversam lá fora. Aprendam isso para quando for no velório, ajudar o espírito. E prece, é o que ele está precisando. Continua Kardec perguntando, quanto tempo depois de cobrar-se a lucidez? Ele falou, mais ou menos 8 horas depois. Conservaste as ideias até o último instante? Sim. O meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência, isso aí todo mundo fala, se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece foi para que pudesse comunicar-me convosco. Isso todos falam, até quem tem experiência de quase morte. A nossa vida passa toda na nossa mente, rapidamente, né? Pensamentos, sentimentos, pessoas, né? Desde quando a gente nasceu até o dia de hoje. Como isso se dá, só morrendo para saber, né? Mas todos relatam isso. Que vê com uma nitidez, né? Como se estivesse vivenciando aquilo mais rapidamente. Backup dessa vida. Né? Sim. Armazenando não sei aonde. Está passando da mente para o perispírito, né? Que vai guardar no perispírito. Né? Então, ali a gente mostra algumas coisas que a gente quer ver e outras que a gente achou que tivesse apagado. E é assim que funciona. Olha lá, o que se passou contigo no momento do último suspiro? A vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo da alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Quando a pessoa tem uma vida boa, pratica o bem, espiritualizada, ela se sente leve. Né? Saiu desse peso que é o nosso corpo. Está planando num lugar bom. Né? Então, quem tem uma boa morte, tem uma boa vida. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito ele começa a ver com os olhos do perispírito, ouve pelo perispírito e não com os olhos da carne, como o médium vidente. O médium que é vidente pode ter um espírito aqui atrás, ele vê. Ele fecha os olhos e vê. Ele apaga a luz que ele fica com medo e continua vendo. Porque não vê com esses olhos, vê com o perispírito, percebe com o perispírito. E se do outro lado só tem o perispírito, a visão amplia, né? Fica uma visão 360 graus.
Descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade, brilhando de súbito, lhe dá imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência. Então, consciência tranquila nos dá uma boa morte. Consciência pesada, a gente nem dorme. Né? Quem está devendo na praça sabe à noite sem dormir. Então, a mesma coisa. Não morra devendo. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Olha os amigos espirituais que todos temos. Essa misericórdia divina nos coloca aqui, mas nós somos tutelados na Terra, né? Nós tutores, nós temos amigos espirituais, nós temos um mentor, nós temos parentes, todos que nos amam querem ficar conosco, nos auxiliando. Uma alegria sem par irradiava ali do semblante e também eu sentia-me forte e animado. Esse foi o primeiro espírito, né? Espírita, trabalhando a doutrina, fazendo bem, seguindo certinho. Vamos ver outro. Condições medianas. Nós já vamos escolher aí com qual a gente vai se identificar. Seu Josué, eu espio a minha descrença. Sofro o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo na Terra. Isso acontece com a maioria das pessoas. Né? Por que eu não aproveitei mais? Acontece quando desencarna um ente querido. Por que eu não ajudei aquela pessoa? Por quê? Porque eu não quis. Essa é a resposta. Né? Quem quer, vai e faz. Agora o remorso não adianta. Mas não viveste sempre honestamente? Pergunta Kardec. Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. É quando a gente fala, nossa, aquela pessoa era tão boa, né? E Deus levou, né? Tomara que seja Deus. Né? Porque, mas não sabemos quem a gente conhece realmente. Nem com quem a gente convive, nem a gente mesmo que não conhece. Né? Eu sou bom. O próprio Jesus falou, bom é meu Pai. Né? Jesus falou isso, que diramos lá. Vamos ver mais. Lá ele continua nos ensinando. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Veja só, a luta é mais pesada. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Deve evitar as palavras mordazes, ter sempre cerrado seu coração a quaisquer germes de orgulho, inveja e ambição. Simples assim. Né? Então veja o que devemos fazer ou não fazer. É claro isso para todo mundo? Não é claro? Você não entendeu? Não, sim, mas para a gente que está aqui, teoricamente sim, é claro para todo às mundo vezes, não. o que a gente tem que fazer, o que não tem. Há 2000 anos que a gente ouve isso. Quantas encarnações nós tivemos nesses 2000 anos? O que é que a gente espera, né? A gente tem que parar e pensar, o que é que eu estou esperando se eu sei tudo o que é para fazer? Morrer para fazer? Não vai fazer depois de morto se não começar agora. Tem muita gente que quer ir para o nosso lar, né? Que achou bonito, né? Clarinho, né? Tem casinha colorida. Mas nosso lar é um lugar de trabalho. Né? Quem não trabalha aqui chega lá dando trabalho. Né? Aqueles lugares lá onde tem para auxiliar. Então a gente está na Terra para aprender a trabalhar. Que tipo de trabalho? Um trabalho que beneficie alguém, alguns, o coletivo. E todo trabalho beneficia o outro. Se a gente coloca amor, se a gente compreende por que precisa alguém fazer aquilo, aquele tipo de trabalho. E aí o espírito vai se acostumando a trabalhar, porque é um hábito que precisa adquirir. Tem gente que fala em trabalho e sai correndo igual o diabo da cruz. Né? Tem mil desculpas. Por quê? Espírito superior, espírito evoluído, eles não fazem outra coisa a não ser trabalhar. Então, se a gente não se acostumar com isso, a gente vai continuar aqui na ramé. Né? Fica aqui, come, bebe, dorme e acha que é feliz. Já falei tudo.
Uma outra, agora uma mulher, vamos ver como é que as mulheres desencarnam, né? Senhora Helena Michel, 25 anos, né? Bastante jovem, né? Rica, mas frívola. Tinha um coração bondoso, era dócil, afetuosa e caritativa. Que diz ela, não sei onde estou, que turbação me cerca, não compreendo porque não estou na minha casa, lamentam a minha ausência quando presente estou, isso acontece com a maioria, né? As pessoas estão ali chorando, né? Acabaram de chegar no enterro, mas eu estou aqui, como é que você está falando que eu morri? Olha que desespero que eu espírito. Sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, mas sinto a sua algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo. Sou como duas personalidades. O que ela era? Apegada à matéria. Né? Então olha que desespero. Você vê o corpo, né? Vê dois corpos, né? Perispírito igualzinho, o corpo caído aqui. É isso no filme Ghost também apareceu logo na primeira cena. Né? O rapaz dava um tiro e sai correndo atrás de quem deu o tiro nele. Aí que ele volta, ele vê o corpo. Né? Então a pessoa não percebe que desencarnou. Um outro espírito, chamado Novel, meu espírito preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, causando-me uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava meu corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido no turbilhão de sombra. Muitos espíritos acompanham o enterro, né? Fica vigiando o corpo no cemitério, porque é meu. Ninguém vai pegar o meu corpo. Porque entra em loucura, perturbação total. O que é que nós podemos fazer para ajudar esses espíritos? Oração. Todos os dias, no Evangelho no Lar, né? Faz uma listinha, escreve o nome, a data que ele encarnou, precisa, né? A listinha ali e pede a pureza. Tem gente que faz oração para as almas, né? Então essas orações também ajudam. No dia do final, se todo mundo pensa que ele encarnou. E não precisa acender vela, não é essa luz de vela que eles precisam, mas precisa da luz da oração. Né? Um sentimento bom, né? Faz, né? Ver uma flor, nossa, que essa flor esteja aparecendo também para o meu pai do outro lado. Faz uma caridade para alguém, essa caridade eu quero que, né, seja acreditada pelo meu pai, minha mãe, que quer que seja. Doa coisa boa, pensa na pessoa e joga uma luz nela, envolva-a na luz. Tomara que ela esteja com aquele amor, põe ela no jardim, porque o pensamento, ele induz as coisas a acontecerem. Então pensa no seu ente querido, né, num jardim, numa praia, num lugar bonito, coisa que ele gostava, que ele está recebendo do outro lado. A gente continua ligado com as pessoas em pensamento e sentimento. Por isso que aquele que se desespera porque ele desencarnou, atrapalha do outro lado. Porque ele não pode voltar e te ver desesperado e se sente culpado. Olha, eu não tive culpa de ter desencarnado, desculpa. Mas você não consegue aceitar, os dois ficam doentes. A consciência de meu estado e a revelação das faltas cometidas, isso aí é bem claro, né? É muito claro para a gente. Em todas as minhas encarnações, feriram-me subitamente, enquanto uma luz me iluminava. Presta atenção nessa frase, depois o Espírito vai explicar. Enquanto uma luz me iluminava os mais secretos âmagos da alma. Não dá para disfarçar do outro lado. E se sentia desnudada e logo possuída de vergonha. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim e por sobre a terra a que me chumbava. Então, quando a gente vê aquele umbral do filme, é porque a nossa consciência pesada, o remorso, atrai aqueles espíritos que estão na mesma condição. Né? E muitos são sarcásticos, irônicos, é por isso que estava falando para André Luiz, suicida, né? Porque você não soube cuidar da vida, e mais vai perturbando o espírito. Toda uma onda de sensações invadiram-me simultaneamente, nada acalmava minha dor de consciência. Então a dor da morte não é a dor física, é a dor de consciência. Porque todos nós sabemos, né, que nós não somos tão bons como gostaríamos. Os espíritos endurecidos, ó, comunicação espontânea, não foi Kardec que chamou, ele mesmo quis dar a comunicação, e veio com ironia. Que perturbação!
Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou morto, bem morto, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia. A luz ofusca-me e penetra. Isso aí vai ser explicado depois pelo Espírito. Qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que eu sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Olha por que ele não ouve o mentor. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no. Individualizado, considero-no infame. Que absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa, assinou aquele que ontem era um homem. Então tem de tudo numa comunicação e tem todo tipo de reação. Os espíritos vão, os espíritos que trabalharam com Kardec vieram explicar essa comunicação. Os espíritos, do lado de lá, é chamado de erraticidade. Os espíritos da erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa. Ainda assim, podem espiar por causa do orgulho e da tenacidade dos seus erros. Os grandes erros perduram no mundo espiritual. Aquela coisa, não morreu e vira santo. O que eu pensava encarnado, vou continuar pensando desencarnado. Quase sempre em consciências criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito. Preferem a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade, empecilhos para o seu progresso. Quando ele fala da luz, essa luz o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se numa casa de vidro, todos os pensamentos lhe estampam na fronte, procura esquivar-se a multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Então ele queria se esconder dos seus crimes e tudo que ele tinha cometido, mas estava ali uma luz de LED mostrando tudo que ele tinha feito, e aí, querendo ou não, a pessoa se envergonha do que fez. Então concluímos aqui o que os espíritos falaram, um outro espírito, José. Se quer, isso é para todos nós, se queres participar da felicidade espiritual, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento. As boas disposições recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque esta nova provação é sempre mais rude. E o Espírito fala: a última encarnação só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. E só assim me adiantarei na boa senda, no bom caminho, sempre franqueado aos espíritos possuídos de boa vontade. Então não adianta, é fazer o bem, é seguir. Então, nas obras básicas, nós temos o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, para a gente estudar e usar a lógica. Isso é lógico, é crível, de crença. Nós acreditamos nisso e já estamos fazendo alguma mudança em nós para não encontrarmos a escuridão dessa vez, para não ficar do outro lado correndo de obsessor. Já me livrei dos vícios, estou fazendo força, porque isso também faz a pessoa ficar no corpo, e voltar para fazer as mesmas coisas. A pessoa que gosta de bebida alcoólica, quando ela volta para ir no bar, que ali as pessoas estão bebendo. Então ela fica ali para sorver aquilo, mesmo que ela não esteja se alimentando, mas só de ver ela sente. Então quando a gente vê alguém chupando limão, a gente faz cara, você não está chupando limão, por que você franziu o rosto? Porque você sabe o gosto do limão. Então você vê alguém bebendo, você gosta, você vai beber junto espiritualmente. E todos os vícios e comportamento
Quem gosta de maledicências, né, não vai conversando só com uma pessoa. Vem os maledicências, senta e fica em uma roda de conversa. Então, quem é vidente, como a dona Ivânia Pereira, ela conta isso nos livros dela, ele fica nos dois planos. Né? As pessoas perguntam, por que eu esqueci da outra vida, por que eu não vejo espírito? Né? Por isso que eu não acredito, eu não vejo, mas é melhor não ver. Porque aí vendo os dois planos, igual o Divaldo Pereira Franco, ele não pode dirigir. Porque ele vê o espírito atravessando, vai frear o carro, né? Como ele dirigia com o Nilson, né? Que era primo dele, e ele toda hora, a pessoa lá, Nilson, não, essa já está morta, não tem problema, vamos continuar. Porque ele vê os dois e fica perturbado. Então é melhor ver só os encarnados e, se for necessário, de vez em quando, uma presença. A gente perceber, ó, tem alguém aqui. O que eu faço nesse tem alguém aqui? Prece. O segredo é esse, prece. Né? Mas é um espírito bom, mais prece ainda, ele vai ficar melhor. Né? Prece, como é que faz prece? Senhor, encaminhe, agradeço pela presença, encaminhe para um lugar de orientação. É uma prece. Né? Naquela prece do desespero, ai meu Deus, ai meu Deus, tira isso de mim, não quero ver isso. Porque conversa, uma prece, uma conversa com Jesus, com o seu mentor, coisa tranquila. É isso que o Espiritismo nos ensina. Prece é perder o medo e saber que a morte não existe, a gente vai continuar vivo, com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então, perdoar e pedir perdão para não morrer com raiva de ninguém. Né? Nem deixar aquela pessoa morrer com raiva da gente, que ela vai ficar à vontade, que ela vai estar invisível e a gente aqui. Né? Se ela não perdoar, ela pode vir aqui, né? Fazer coisas erradas com a gente. Tudo bem? Animado? Todo mundo preparado? Então vamos fazer a prece. Vamos pensar no que nós somos. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Deus é amor, como disse o apóstolo João. E se Deus é amor e eu sou seu filho, amor é o que eu sou. E para amar é que aqui estou. Por isso, Senhor, queremos agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui num corpo de carne, experienciando sentimentos de fraternidade, de alegria da amizade, onde podemos amar nossos amigos e querer estar com eles. Queremos pedir mais oportunidades de conquistarmos mais e mais amigos para percebermos a leveza da vida. Quem tem amigos está sempre sendo carregado nos braços, se sente fortalecido, seguro, nunca em tempo algum está sozinho. Alguém está pensando em mim com carinho, com consideração. E isso é que é a verdadeira vida. Por isso, amigo Jesus, sabemos da sua presença conosco nesse instante, que possamos colocar em tuas mãos os nossos pedidos, mas também o nosso agradecimento por tantas benesses que temos recebido, assim como a nossa família, aqueles que fazem parte do nosso relacionamento. E vos damos graças sempre, Senhor, que assim seja. Uma boa noite, que possamos sair